Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo chega a um acordo sobre o pagamento e fica perto de vender Lohan para o CSKA. Deu ruim, Arsenal veta a liberação imediata e agora Flamengo e Jorginho negociam pré-contrato para o Mundial de Clubes. Lucas Paquetá, repatriado pelo Flamengo, tem atualização e pode acontecer nessa janela de transferências. Flamengo sonda atacante português e pode dar chapéu no Vasco. Empresário revela a verdade sobre a saída de Alcaraz do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A notícia que surpreendeu todo mundo ontem foi que o Flamengo anunciou nesta sexta-feira o empréstimo do meia Carlos Alcaraz para o Everton da Inglaterra por 6 meses. O acordo tem cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato. O jogador não viajou com o grupo para Belém, onde o Flamengo enfrenta amanhã o Botafogo pela decisão da Supercopa Rei. O clube também não divulgou o valor estipulado para a compra do jogador pelo Everton da Inglaterra, nem as metas estabelecidas para que a aquisição se torne obrigatória. Segundo a apuração do GE, para evitar prejuízo, a cláusula de compra dos ingleses gira em torno dos mesmos 20 milhões de dólares pagos pelo Flamengo para contratar o argentino no ano passado. A meta é simples e envolve número de jogos. Como a janela na Inglaterra fecha na próxima segunda-feira, não haveria tempo hábil para concretizar uma venda. E por isso, o Flamengo optou pelo empréstimo, mas com uma meta que muito provavelmente vai ser cumprida. A proposta do Everton chegou na madrugada dessa sexta-feira e a negociação se desenrolou de forma muito rápida. O reforço mais caro da história do clube chegou ao Flamengo há 5 meses atrás e custou 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais na cotação de agosto de 2024. Ele veio do Southampton da Inglaterra e no primeiro semestre jogou emprestado na Juventus da Itália. O Alcaraz disputou 19 jogos oficiais pelo Flamengo, fez 3 gols e deu 2 assistências. Os 2 gols que ele fez em 2024 foram de pênalti. Na última vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2-0 na quinta-feira, ele marcou seu primeiro gol de cabeça pelo clube. Apesar de deixar claro que gostaria de ficar no Flamengo, o Alcaraz teria sido convencido pelo diretor de futebol José Boto a sair do clube. Agora, o staff do jogador revelou mais detalhes. De acordo com informações do jornalista Davi Ferreira do jornal O Globo, representantes do Alcaraz revelaram que ele não teve voz ativa nessa negociação entre Flamengo e Everton. A diretoria do Mengão, em conjunto com a comissão técnica do Felipe Luiz, entendiam que o Carlos Alcaraz não tinha encaixe com o modelo de jogo do Flamengo. Diante disso, ele não ficaria mais no time. O Alcaraz, conforme uma fonte revelou, teria sido comprado pela gestão anterior do Rodolfo Landim de forma precipitada. Às pressas, o clube buscou um substituto depois de não conseguir contratar o Claudinho do Zenit. Aí eu te pergunto, o que você achou dessa saída do Alcaraz? Você concorda ou não com isso? Coloca aí. O Flamengo desembarcou em Belém por volta das 20 horas, horário de Brasília, dessa sexta-feira. A delegação foi recebida, como sempre, com muita festa ainda no aeroporto. E outra recepção calorosa aconteceu na porta do hotel da concentração do Mengão. Cerca de 200 torcedores ficaram aglomerados na rua, aguardando a delegação. Um esquema especial de trânsito foi montado e os torcedores rubro-negros, bem-humorados, cantavam músicas comemorando cada carro que passava. Os jogadores desceram do ônibus e foram para os braços da torcida rubro-negra. O Danilo foi um dos primeiros a aparecer e um dos mais aclamados. Recém-chegado ao clube, o zagueiro com muita história em times da Europa e pela seleção brasileira vai enfrentar o Botafogo nesse domingo. A maioria dos jogadores atendeu aos pedidos de fotos e autógrafos. O técnico Felipe Luiz também prestigiou os torcedores.
O capitão Gerson e o Wesley foram os últimos a entrar no hotel e atenderam os torcedores de ponta a ponta na rua em Belém. O Flamengo relacionou 27 jogadores para essa decisão contra o Botafogo às 16 horas, horário de Brasília, no Mangueirão, e duas novidades na lista acontecem: a presença do Danilo e a ausência do Alcaraz, que foi emprestado. A programação do Flamengo em Belém prevê um treinamento na manhã de hoje, no estádio do Remo, e, na sequência, o Everton Cebolinha vai dar uma entrevista coletiva. A provável escalação do Flamengo deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta ou Plata, Michael e Bruno Henrique. Produção, coloca aí a festa da nação na chegada do Mengão em Belém do Pará. O Flamengo e o CSKA da Rússia caminham para um acordo pela transferência do garoto Lohan. O clube russo não aumentou a última proposta, que foi recusada pelo Flamengo, mas melhorou a forma de pagamento e está mais perto de fechar com o jogador. A proposta é de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do Lohan. O Flamengo queria 10 milhões de euros, mas os russos não aumentaram esse valor. A principal divergência entre as partes era a forma de pagamento, mas o CSKA atendeu às exigências do Flamengo para chegar a um acordo. Faltam apenas detalhes para que a negociação seja concretizada e o Flamengo está muito otimista, porque entende que o momento é de negociar o Lohan. O atacante está fora dos planos do Felipe Luiz para essa temporada. E caso não seja vendido, ele pode se desvalorizar na segunda janela. Ele não viajou com o grupo para Belém, onde vai acontecer a decisão da Supercopa amanhã. Ele se preparou nas férias e vivia a expectativa de começar 2025 com mais oportunidades, mas foi escanteado. O jovem queria continuar no Flamengo, mas como não é desejo do clube, não teve outra escolha. Se não saísse, ele seria mais aproveitado no sub-20 do que no profissional. O Lohan fez 35 jogos, marcou 2 gols e 3 assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Flamengo renovou seu contrato até o final de 2029, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 617 milhões de reais. Desde então, o meio-atacante se desvalorizou no mercado por causa da pouca utilização nos jogos. O rubro-negro tem 70% dos direitos econômicos do Lohan e os outros 30% são do Madureira. O interesse é manter um percentual para lucro em uma futura venda, visto que o Flamengo acredita que o jovem vai ter destaque e vai poder render muito mais aos cofres do clube. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 flamenguistas. E aí a gente cresce o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, me dar essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Outro jogador da seleção brasileira que pode pintar na Gávea é o meia Lucas Paquetá. De acordo com informações do Bola VIP Brasil, o Flamengo estuda a viabilidade de repatriar o meio-campista Lucas Paquetá. O Mengão segue analisando o cenário e ainda define qual postura vai adotar em relação ao jogador de 27 anos.
O clube considera o retorno dele ainda nessa janela e se blinda juridicamente devido aos riscos da negociação, já que ele é alvo de um processo da FA por suposta participação em manipulação de apostas esportivas. O meia já deixou claro anteriormente que deseja voltar ao Flamengo. Existe sim a possibilidade que isso aconteça ainda nessa janela de transferências. O momento é ideal, porque o seu julgamento vai começar em março e pode se arrastar até o final de 2025. Ficou para junho a possibilidade do Jorginho jogar no Flamengo. O clube e o jogador se aproximaram de um denominador comum quanto a valores e tempo de contrato, mas o Arsenal da Inglaterra avisou que não vai liberar mais o volante antes do final da temporada europeia em maio. As partes agora negociam um pré-contrato para que o ítalo brasileiro venha para o Flamengo a partir do Mundial de Clubes, que vai começar no dia 15 de junho. Como o compromisso do jogador com o Arsenal acaba no meio desse ano, ele vai ficar livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Flamengo não descarta uma tentativa final para a liberação imediata do jogador, mas a sinalização do clube inglês foi bem clara, porque com baixas por lesões, o clube entende que não há tempo para a reposição diante do fechamento da janela na Inglaterra nessa segunda-feira. E o técnico Mikel Arteta conta com o Jorginho para disputar a Premier League, a Copa da Liga e principalmente a Champions League. Apesar do foco nesse começo de temporada, o mercado da bola do Mengão vem agitando os bastidores do noticiário esportivo. Muitas informações vêm dando o que falar e agitando demais a nação. Um experiente medalhão português agora está na mira do Flamengo. O novo alvo é o atacante português do Braga, Bruma. Vale destacar que ele tem negociações avançadas para se tornar um reforço do Vasco da Gama. De acordo com o portal UOL, o negócio seria na casa dos 35 milhões de reais, mas ainda não está fechado. E o Mengão estaria sondando a situação do jogador. Vale destacar que o Bruma tem 30 anos, 1,73 de altura, é um ponta esquerda que já fez 12 jogos pela seleção de Portugal e marcou 2 gols. É nascido na Guiné-Bissau e pode jogar também de ponta direita ou meia ofensivo. Ele é destro e está no Braga de Portugal desde julho de 2023 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 8 milhões de euros. Em 17 jogos na Liga Portuguesa na temporada 24-25, ele marcou 7 gols e deu 5 assistências. Ele foi revelado pelo Sporting de Portugal. Depois foi para o Galatasaray da Turquia, passou pelo Real Sociedade da Espanha, pelo PSV da Holanda, Olympiacos da Grécia e hoje está jogando no Braga de Portugal. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!